Falar sobre cadeia é algo complicado porque é totalmente contrário à natureza do homem. Mas quando a gente fala de cadeia física, por exemplo, eu me lembro que estudava ali na Armênia, no colégio da polícia, fiz meus estudos até o terceiro colegial lá, e muitas vezes encontrava meu pai ali em frente ao Carandiru, hoje já não existe mais. E você olha para um lugar como aquele, você vê homens reclusos, mas é uma cadeia que a pessoa ela sabe por que está ali. Ela sabe a razão de estar ali. E ela tem um tempo para acabar. Ela vai cumprir uma pena que foi determinada pela justiça, e quando acabar a pena, a hora que ela cumprir com a sociedade a sua obrigação, ela literalmente ela é solta. O problema não é a cadeia física. Toda cadeia tira da gente 4 coisas. Tanto a física como a espiritual. Uma pessoa presa, ela perde o direito de ir e vir. Ok? Espiritualmente é a mesma coisa. Uma pessoa presa espiritualmente, ela perde o direito de fazer escolha ou escolhas, porque ela é dominada por situações. Uma pessoa que está presa fisicamente ou espiritualmente, ela também perde o domínio sobre o seu próprio corpo. Uma pessoa que está presa, por exemplo, tem horário para tomar banho de sol, tem horário para fazer necessidades, para tomar banho, tem horários para se alimentar. Tudo é regimentado pelo presídio. E uma pessoa que também tem prisões espirituais ou de alma, ela também perde domínio sobre seu corpo. E esse corpo você inclui a alma. Muitas vezes são escravos ou cavalos de emoções, ao ponto de fazer coisas que nem queriam, mas dominadas por um impulso, por um desejo arrebatador. Pessoas que simplesmente são impulsionadas como um animal no cio, a fazer tudo, e quando acordam e saem do trauma, olham para trás e vê a avalanche de destruição que causou na sua própria vida e na vida dos outros. E infelizmente, ao homem nunca foi tirado o direito de colher o que planta. Nunca. A gente pode ter a graça de Deus para todas as coisas, mas não tem graça suficiente para não colher o que plantei. Quando você está preso fisicamente, você também perde o direito ou o prazer de ter convívio em família. Você tem direito a uma visita por semana, de 1 hora ou algumas horas, mas você dificilmente não vai estar nos aniversários, não vai estar nas formaturas, não vai poder estar nos grandes eventos, porque você está preso. E isso também acontece espiritualmente. Muitas vezes moram na mesma casa, estão dormindo na mesma cama ou no mesmo lugar, mas há uma prisão que torna você ter uma família linda, mas alguém que não consegue se relacionar mais. Não consegue mais olhar, não consegue mais ter afinidade, intimidade, porque está preso. E por fim, toda prisão tira de qualquer prisioneiro a vontade de viver. Eu já tive a oportunidade de conhecer pessoas que passaram pelo presídio e ao longo do tempo, conversando, falou: pastor, era horrível. Não tem como viver lá. É horrível, nós perdemos totalmente a postura, perdemos totalmente o propósito. Por quê? Porque quando você está aqui, você come. Quando você está aqui, você bebe. Quando você está aqui, você até recebe uma mulher ou tem uma visita íntima. Mas aqui você não consegue cumprir o plano pelo qual Deus te fez. E não tem realização no lugar longe do lugar que Deus fez para mim. Não tem. Eu envelheço, eu vivo. Isso a gente pode transferir para muitas coisas. Existem pessoas que não têm mais liberdade para adorar a Deus. Antigamente levantavam as mãos e cantavam louvores, enchiam os olhos de lágrima, mas agora alguma coisa aconteceu e levantar as mãos é simplesmente algo difícil, porque não se sente mais livre. Não se sente mais livre para adorar a Deus, parece que é uma culpa, parece que alguém está me olhando, ou simplesmente não consigo mais ser livre para orar, ou ser livre para servir a Deus, ou não consigo ser livre para retomar meu casamento, ou para ter um relacionamento novo, ou uma área da minha vida que, por exemplo, eu tive uma frustração profissional, acadêmica, sei lá onde, e simplesmente eu consigo pensar nisso, mas sempre de uma forma limitada, pequena e pobre. É isso que a prisão faz. Ela deixa você viver como qualquer um vive, mas de forma pobre. Ela deixa você comer como todo mundo come. Ela deixa você respirar como todos respiram. Ela deixa você existir como todos existem. Mas você está dentro de um sistema que não te deixa ser quem Deus fez você para ser. Você tem certeza que você está no caminho de se tornar a pessoa que Deus fez você para ser? Você tem certeza?
ou você está preso. A Bíblia diz, no Salmo 142, versículo 6, a palavra de Deus diz: dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes. Ele reconhece. 7. Liberta-me da prisão, e renderei graças ao teu nome, porque na prisão não dá. Liberta-me da prisão, e essa prisão talvez não seja nem a física, a prisão de dentro. E darei graças ao teu nome, e então os justos se reunirão à minha volta, por causa da tua bondade para comigo. Muitas vezes, irmãos, a gente não percebe, mas perdemos a liberdade de ser feliz. Tem pessoas que não conseguem ser felizes, e além de não conseguir, se incomodam com a felicidade dos outros. Porque para ele ser feliz é uma agressão. Para ele ser feliz é algo que não combina. Não mereço ser feliz. Tem pessoas que não conseguem ter sequer a liberdade para receber a salvação. Não conseguem, porque tem tantas privações e não conseguem. Porque nós sempre achamos que ser livre da cadeia é uma questão de merecimento, mas não é. Eu mereço estar aqui, eu mereço ser preso, eu mereço ter depressão, eu mereço morrer, eu mereço ser envergonhado, eu mereço ter minha família na lama, mas o Senhor não me tira da cadeia porque eu mereço. Nunca é por questão do mérito, sempre é a graça. É por isso que nós vivemos presos a vida inteira, porque nós queremos nos tornar pessoas melhores para sairmos da prisão. Nós queremos que os nossos erros sejam perdoados, e nós nunca. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e todos estão fora da glória de Deus. Mas o mesmo apóstolo Paulo, que escreve Romanos 3, 23, ele também escreve Romanos capítulo 8, dizendo que não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós somos culpados, mas não somos condenados, porque o sangue de Jesus nos liberta. Somos culpados, merecemos o inferno, merecemos morrer agonizando em nossos lamentos, merecemos ter a nossa alma cavala de sentimentos, merecemos ter o passado domando nossa vida, merecemos ter a nossa boca cheia de lamento, mas eu não sei o que aconteceu. Há um sangue que eu mesmo sem merecer, ele me inclui, e eu saio dessa prisão e me torno livre. É por isso que Isaías capítulo 61, versículo 1, o profeta Isaías vai dizer: o Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim. Por que esse Espírito está sobre mim? O Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres, enviou-me para curar os que estão com o coração quebrantado e anunciar, vamos ler juntos a partir do anunciar? Anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Esse é o propósito da glória de Deus. Não é uma questão de merecer, porque nós nunca vamos merecer. Talvez você está sentado aí dizendo: puxa vida, eu queria tanto poder retomar alguma coisa na minha vida, mas eu já fiz tanta bobagem. Irmãos queridos, nós nunca mereceremos a graça de Deus. Nós nunca mereceremos. Se você tentar encontrar em você alguma característica, alguma qualidade que te dê nobreza, ou que te dê mérito, ou que te dê oportunidade para ser digno, você não vai encontrar. E se encontrar, é mentirosa. Nós não merecemos a graça. Nós não merecemos estar aqui. Nós merecemos a prisão. Mas graças a Yeshua HaMashiach, ao Cristo, Filho do Deus vivo, ao Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, nós fomos incluídos num processo que Satanás ficou bobo, porque ele não entendeu, porque até então o culpado sempre é culpado, mas agora por conta de Jesus o culpado se torna inocente. Como pode isso? Nós continuamos sendo culpados. O sangue de Jesus não me deixa menos culpado, mas há uma graça, que diante do tribunal, alguém que entra na minha frente e diz assim: você merece, Diego, ser preso, você merece morrer, e aí alguém entra na minha frente e diz assim: ele não merece nada, porque eu já passei tudo que você ia colocar sobre a vida dele. Ele está livre, ele está perdoado. Ele é culpado sim, mas ele não vai receber a punição. Somos culpados, mas não seremos condenados, porque a graça do Senhor está sobre a nossa vida. E eu não sei se há uma prisão tentando colocar você debaixo de uma sentença, onde você não consegue mais levantar as mãos para adorar, ou onde você não consegue mais simplesmente chorar na presença de Deus, porque está preso. Come, bebe, namora, casa, namora, faz faculdade, mas a vida é tão pesada, é um tormento. Há uma cadeia. E se você estiver debaixo de uma cadeia, você nunca vai ser quem Deus sonhou que você fosse. E se você não for quem Deus sonhou que você fosse, você nunca será realizado em nada. Eu já conheci pessoas que trocaram de casa, carro, pessoas que mudaram de universidades. E conheci pessoas que ganham um salário mínimo e conseguiram, sem muita coisa, ser feliz. Porque não é o quanto você carrega, é o quanto você sabe quem é. É o quanto eu sei quem eu sou. Há uma palavra que eu acho linda, e eu queria ler com vocês, depois nós vamos orar, que fala sobre prisão, em Atos capítulo 12,
versículo 1. O texto diz: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela, e ele tocou no lado de Pedro e o acordou, e disse: depressa, levante-se. E disse ele, então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim o fez, e disse-lhe ainda ao anjo: põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo o que era real, porque era muito doido tudo isso, e o que fazia por meio do anjo, e tudo lhe parecia uma visão. Tem coisas que parecem visões, mas vão ser reais. Passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, e esse portão se abriu por si mesmo para eles, e passaram, e tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si. Não é um sonho, não é uma visão. Agora eu sei, sem nenhuma dúvida, o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Verso 12, encerramos. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente estava reunida orando por ele. Esse texto é muito lindo porque Herodes manda matar Tiago, irmão de João. E quando Tiago é morto, simplesmente o povo judeu entra em frenesi. Eles ficam alucinados com a morte de Tiago. E Herodes diz: esse é o caminho para ganhar popularidade. Esse é o caminho para nós desenvolvermos. Vamos matar todos, vamos matar todos. E agora começam a matar os cristãos. Mas Pedro era alguém diferente. Pedro, depois de Jesus, se tornou um dos ícones do cristianismo. Pedro era a voz que pregava e arrebatava as multidões. Pedro era a chama de um pescador que se tornou um pescador de homens, sem medo e intrepidez, depois de ser curado das burradas que ele fez, de ter negado Jesus, etc. Agora Pedro era uma bomba nuclear, ao ponto de que quando Herodes prende Pedro, sabendo o que Pedro realizava e o que Pedro representava no reino de Deus, a Bíblia diz que ele colocou 16 soldados para cuidar de Pedro. 16 soldados para ficar ao lado dele. Havia uma algema do lado direito, uma algema do lado esquerdo, e havia um soldado do lado esquerdo algemado a Pedro, e o outro soldado do lado direito algemado a Pedro, porque Satanás sabe o perigo que ele corre se você está solto. Satanás sabe o quanto o inferno está à mercê se um homem de Deus está livre. E é por isso que ele coloca 16 homens ao lado de Pedro, e coloca algemas de um lado para outro, mas o texto bíblico diz que Pedro dorme. Isso é muito, muito conflitante, não é verdade? Dormir em prisões é um processo, é um paradoxo, quase não dá para entender isso. Dormir em prisões é um problema. Mas eu queria, rapidamente, para nós orarmos, dar a você, talvez você está aqui passando por uma prisão, baseado nessa experiência de Pedro em Atos 12. Se você quer sair dela, a primeira coisa, ore. Pare de reclamar e ore. Se você está aprisionado, você não tem força de derrubar essa prisão, mas você pode orar. Ore. Pare de reclamar e ore. Pare de dizer o quanto você é desgraçado e ore. Ore. A Bíblia diz que enquanto Pedro estava preso, a igreja orava intensamente por ele. Havia turnos de oração de manhã, de tarde e de noite. Não adianta você dizer que é difícil. Ore. Ore. Se é importante para você, ore. Olha, irmãos, o que não é importante para você não será importante para Deus. Aquilo que você não está comprometido, Deus não vai se comprometer. Não adianta você dobrar o joelho e colocar na mão de Deus e não lembrar mais disso. Ore, ore. O que está errado, ore. O que te prende, ore. O que você não consegue mais ser o mesmo, ore. A Bíblia diz que a igreja orava. Ore, 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 ore. Acorde de madrugada e ore. Ore, ponha no relógio e ore. Pastor, eu não sei orar. Pare de conversa. Ore, ore. Ore, pare de querer que alguém te ajude. Ore, pare de que alguém facilite o reino de Deus. Ore, ore, porque você não entrou nessa prisão por causa de Deus, não. Alguma coisa aconteceu que nós ficamos aqui. Alguma coisa aconteceu e nós entramos aqui. E Ele tem o poder de nos tirar daqui. Então ore, ore. Fale para você mesmo, eu preciso orar mais. Eu vejo pessoas que querem largar o cigarro, param de fumar 2 dias,
e no terceiro dia não consegue mais sustentar a abstinência e já coloca um cigarro na boca de novo e dizendo: eu não consigo. Ore, pare de fumar e ore. Ao invés de tentar ficar comprando coisas, pastilhas, ir para a medicina, dobra o joelho e ore. Busque o Espírito Santo e ore. Há coisas que nós temos que vencer na nossa vida, pecados que estão lá inseridos, e é muito difícil desvencilhar deles, porque quando vem a necessidade física, ou quando vem alguma questão emocional, nós somos tendenciosos, e o diabo sempre vai minimizar o erro, sempre vai minimizar a consequência, e lá estamos nós de novo, voltando para um lugar que nós achávamos que tínhamos saído, e estamos aqui, agora cheios de culpa. Deus está dizendo: ore, ore. Se você quer sair de uma prisão, ore. Se você quer sair de uma prisão, segundo, descanse. Pode parecer uma coisa simples, mas se você confia em Deus, você descansa. A agitação, o estresse, o frenesi, a histeria são sinais de alguém que está em medo profundo, e sinais de alguém que não tem um básico de confiança na alma. E a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e não se esperam. A fé é o que agrada a Deus. E a alegria do Senhor vem daquilo que lhe agrada. Se a fé agrada a Deus e a alegria do Senhor é a nossa força, a fé me fortalece. Porque se a minha fé agrada a Deus, uma vez que Deus está feliz, Ele me fortalece. Portanto, o frenesi, o medo, a histeria, além de não resolver nada, ainda me enfraquece. Além de não resolver nada, ainda me torna vulnerável. Porque eu não tenho força da parte de Deus. Estou afundando. Descanse. Você precisa aprender a descansar. Você precisa aprender a ter uma confiança em Deus, não importa onde está. E como é que você obtém confiança? Orando. Corta os telefones sem fio. Para de ouvir os fofoqueiros. Para de ouvir coisas que não prestam. Ore e descanse. Irmãos, a liberdade é algo maravilhoso. A liberdade é a maior riqueza que alguém pode ter. A liberdade é a maior riqueza que alguém pode ter. Ter a sua consciência. O maior patrimônio de um homem, sabe o que é? É a sua consciência. Lute para ter a sua consciência livre. A sua maior riqueza, a maior qualidade de vida que alguém pode ter é a sua consciência. É quando você põe a cabeça no travesseiro e diz: eu estou de bem com a vida, com Deus. Você pode estar debaixo de uma casinha de sapê, como diz a música. Você dorme em paz. Como tem pessoas que têm um carro importado na garagem, mas a consciência é tão pesada que não conseguem desfrutar de nada. Anda num carro de banco de couro, ar-condicionado digital, mas não conseguem sequer agradecer a Deus, porque a mente está presa dentro de uma cadeia. Tem uma família linda, tem uma casa linda, tem um ministério lindo, uma igreja linda, mas nada disso é belo, porque está preso. Ore. Descanse. E por fim, reconheça que você precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Eu não consigo sem Jesus. Eu acho lindo esse texto, e aqui eu encerro. Pedro estava preso numa cela interior, com 16 soldados em volta dele, 2 algemados ao próprio corpo, mas a igreja estava orando, Pedro estava dormindo, e ali o anjo entra. O que eu acho bonito, irmãos, é que Deus faz sempre o diabo fazer papel de trouxa, porque há uma artilharia, há toda uma engenharia de segurança para proteger a Pedro, e o anjo vai entrando na cela, sem pedir permissão para ninguém, nem sem ser notado. Ele vai entrando pela cadeia, e os 16 soldados que estavam ali passam por besta. Os 2 soldados que estavam algemados ao próprio corpo de Pedro estavam passando por trouxas, porque o Espírito Santo estava resgatando alguém que está debaixo de oração e debaixo de descanso. Deus sabe o valor que você tem, o diabo também sabe. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus. Talvez você está dizendo: o lugar que eu estou é muito difícil de sair. Deus não precisa pedir permissão ao diabo para tirar você de onde você está. Deus não precisa bater continência para demônios para simplesmente restaurar a tua emoção. Deus não precisa pedir licença para pombagira, preto velho, para macumbeiro. Pode o diabo ter feito a artilharia que fez, pode Satanás ter feito a obra e a amarração que fez, simplesmente debaixo da ordem do Rei dos Reis, o anjo entra, passa por cima de todos os demônios e livra você de onde você está. Nesta noite as cadeias vão ser quebradas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em João 8,32
Diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. O diabo, ele é o pai da mentira. E a mentira é como uma bola de neve. Quanto mais ela persiste, mais ela enrosca e mais ela cresce. Mas ouça a verdade. Eu encerro dizendo o que o anjo disse a Pedro. Pedro estava dormindo. Levante a sua mão para cá, uma das mãos. Mantenha ela um pouco em pé, porque eu vou profetizar. Isso vai acontecer hoje. Você que está preso emocionalmente, você que está preso no passado, você que tem medo do futuro, você que simplesmente esconde coisas que ninguém imagina que você pensa isso, e é um inferno para você, porque você não tem nem com quem compartilhar. Eu quero dizer que hoje, o mesmo anjo que foi visitar Pedro, visita você, e ele deu a seguinte ordem para Pedro: Pedro, levante-se depressa. Levanta suas mãos para cá. Hoje é o dia de você se levantar depressa. Levante depressa, sem conversa, sem mais nem menos. Levante-se depressa. Dê uma ordem à sua alma hoje. Levante-se depressa. Dê uma ordem à sua vida espiritual hoje. Levante-se depressa. Não importa a condenação, porque eu e você não merecemos nada mesmo. Nós somos o cocô do cavalo do bandido. Nós não merecemos nada. Mas Deus nos viu no lugar que nós não merecíamos. Levante-se depressa. Levante as mãos. A segunda ordem de Pedro é: vista-se. A sua roupa é uma roupa de presidiário. Se você sair na rua com essa roupa, vão perceber que você estava preso. Coloque sua roupa de civil, coloque sua roupa de homem livre, coloque sua roupa de alguém que vai andar de cabeça erguida na rua e ninguém vai saber do lugar que você veio. Deus vai tirar essa roupa de confronto, essa roupa de injúria, essa roupa de calúnia. Deus vai tirar essa roupa de tristeza e colocar vestes de louvor sobre você. Vista-se depressa. Levanta as mãos. Pedro, calça sandálias. Você vai pisar em lugar contaminado, você vai pisar em lugar sujo, você vai pisar em lugar que tem bactéria, vírus, mas você vai estar calçado pelas minhas sandálias. O que vai contaminar todo mundo não contamina mais você. Eu não sei o que acontece na casa do vizinho, eu não sei o que acontece naquele que trabalha no departamento ao lado, eu não sei nem o que acontece com aquele que almoça comigo no refeitório. Eu só sei de uma coisa: eu saí da prisão hoje e há uma sandália no meu pé. Ele pisa ali, mas ele é contaminado, mas eu piso em qualquer lugar e a graça do Pai estará sobre a minha vida. Calce-se das sandálias. Não há lugar que seja maldito se você está debaixo da bênção de Deus. Não há lugar que te mate. A fornalha foi bênção para Sadraque, Mesaque e Abednego. A cova foi bênção para Daniel. Os piores lugares, se você estiver debaixo da bênção de Deus, serão sempre bênção para você. Os piores momentos, se você estiver debaixo da graça de Deus, serão bênção para você. Não é o lugar que faz você, mas é você que faz o lugar, porque você está livre, 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 livre. Pedro, coloque sua capa. Coloque sua capa para se proteger do vento. Coloque sua capa para se proteger do clima. Porque você faz o lugar, mas o lugar não vai fazer você. Que o Senhor te deu uma capa hoje. Você vai entrar em lugares abortivos. Você vai lidar com pessoas problemáticas. Você vai entrar em empresas arrebentadas. Você vai lidar com gente ruim ainda na sua vida. Mas há uma capa sobre você. Você pisa em qualquer ambiente, é o mesmo. E o que o ambiente joga sobre você não te afeta, porque é uma capa de cura e liberdade sobre você. Ninguém vai poder andar com gente depressiva, gente melancólica, e vai continuar irradiando a luz e a alegria do Espírito Santo sobre a sua vida. Cadeias quebrar. E por fim, siga-me. Eu fico tentando imaginar Pedro ainda, porque vai ser assim com você hoje. Você vai sair desse culto sem saber o que é real e o que é imaginário. Pedro estava andando e ainda ele estava dizendo: será que é um sonho? Porque ele estava dormindo. Será que é um sonho? E de repente passa pela primeira guarda, passa pela segunda guarda, todos fortemente armados, com espadas, escudos, lanças, esperando qualquer rebelião para matá-lo. Já tinham matado Tiago mesmo. Matar Pedro seria um troféu, cortar sua cabeça. Mas agora o anjo diz: siga-me, porque você não sabe sair daqui. Você não sabe. Se você sair sozinho, você vai entrar em lugares que você não coloque a mão no meu ombro. E siga-me. E é assim que você vai embora hoje. Você ainda não está livre, mas hoje você sai daqui seguindo o rei. Você sai seguindo ele. E vai ser lindo o dia que você chegar no portão de ferro, o último portão da prisão. E a Bíblia diz que eles pararam, e como numa mágica, o portão se abre automaticamente para que eles saiam. E na hora que ele coloca o pé na rua, a Bíblia diz que o anjo vai embora. E aí Pedro diz: é real. Hoje para você pode parecer apenas um sonho. Hoje falar de liberdade nessa área que te prende pode ser uma utopia, ou ser alguma brincadeira, ou apenas um sermão bonito. Mas se você embarcar nesse sonho, daqui a alguns dias, eu declaro que você vai cair do cavalo, porque não foi um sonho. Deus já está trabalhando agora por você. Levante-se depressa. Vista-se.
Põe a sua sandália. Põe a sua capa. E siga-me. A oração me atraiu. A fé me atraiu. O descanso me atraiu. E nessa tarde, corações me atraem também. Corações que estão aprisionados. Toda emoção, toda mente, corpo. Você não vai ser livre fumando, bebendo. Você não vai ser livre debaixo do adultério, debaixo da pornografia. Nunca vai ser. Vai ser sempre um coitado, um cavalo, que vai ter uma noite de prazer e no outro dia culpa, 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 culpa. Nunca vai ser livre. Pode esconder do homem, pode esconder da religião, mas a liberdade não é a religião e o homem que te dá, a liberdade vem dele. Quem te torna livre é o sangue do Cordeiro. Isso a igreja não te dá, isso o pastor não te dá, isso a religião não te dá, é o sangue do Cordeiro.